sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Douglas e vamos começar as videoaulas, começando pela aula de Lógica de Programação. Continue na tela. Olá pessoal, para facilitar o acesso e também o entendimento de cada assunto, eu separei a matéria em 8 tópicos. Cada vídeo será abordado um dos tópicos. Então você pode usar esse índice para saber de qual parte estamos falando. O primeiro tópico é Entendendo a Lógica de Programação, para poder compreender como o computador entende os seus programas e assim oferecer uma melhor análise. O segundo tópico é a importância do software junto ao hardware, e com esse conhecimento saber escolher melhor o equipamento e suas peças. O terceiro tópico é compreendendo a lógica de um computador, para aprender como o computador pensa e assim entender por que acontecem certos erros e como corrigi-los. O quarto tópico é entender como o computador executa suas tarefas. Através da lógica, iremos ver como que o computador executa seus processos e com isso poder analisar quando um processo falha. O quinto tópico é sobre dados, ou no caso, entender como são tratados os dados que fornecemos aos programas que usamos. No sexto tópico, iremos ver a importância da programação. Após abordar todos os assuntos anteriores, a partir do sexto tópico poderemos ver como a programação irá mudar o mundo, como já está mudando e o que poderemos esperar do futuro. O sétimo tópico é como é desenvolvido um programa. Iremos ver o que é um ambiente de desenvolvimento, o que são frameworks e como os programas atuais são desenvolvidos. O oitavo tópico é a criação do nosso primeiro programa. Irei explicar como uma aplicação funciona e como criar uma aplicação simples no seu próprio smartphone. A lógica de programação é entender como o processador funciona, como ele executa e como podemos ensiná-lo a executar suas tarefas. Antes de falar de lógica de programação, vamos observar o mundo à nossa volta. É difícil imaginar um mundo sem computadores e smartphones. Hoje a internet é um meio comum. Tudo pode ser feito a partir dela. Temos a computação em nuvem, temos acessos online a quase todos os tipos de serviços, podemos pagar conta, podemos assistir filmes, podemos até mesmo rodar jogos pesados através da internet. Mas como tudo isso começou? Nem sempre foi assim. Para poder começar a falar da lógica, é importante saber como ela evoluiu até os pontos atuais. Se nós começarmos a olhar a primeira era da informática, quando os computadores ainda eram gigantes e pesados, o acesso ao computador era algo extremamente difícil. Apenas entidades poderosas tinham computadores, pois era muito caro ter um equipamento deste. Eles eram muito grandes e pesados. Isso os tornava algo bem difícil de ser manuseado. Não tinha, por sua vez, uma tela ou um teclado. No começo da informática, fizemos uso do código binário. O código binário é um meio simples de comunicação, usando apenas os valores 0 e 1. E foi através do binário que começamos a tratar os dados. O binário representa a menor forma de armazenamento de dados, e com ela começar a primeira forma de programação. E através do binário, conseguíamos passar para a máquina o que queríamos. Cada programa que executamos é entendido como 0 e 1. As imagens, os vídeos e o áudio também. O processador tem o trabalho de processar o 0 e 1, entendê-los, resolvê-los, e o resultado é o que nós vemos na tela. Neste momento, um computador inteiro tinha apenas uma aplicação. Conforme a necessidade ia aumentando, foi necessário programas mais complexos, e criar diretamente binário começou a se tornar uma tarefa bem mais trabalhosa. Com isso, foram criados os CIs, Circuitos Integrados. O que seria um circuito integrado? É uma peça que já vinha com um conjunto de programação, ou no caso, um código binário já funcional. Conjuntos de códigos prontos que poderiam ser combinados para formar programas maiores. Com o avanço, os CIs foram se tornando parte comum de qualquer equipamento elétrico. Desde o mais simples console, no caso um videogame, até o mais complexo equipamento, como um computador. O primeiro computador moderno, ou computador de mesa, do qual a gente faz uso, foi feito através de apenas CIs, um conjunto de CI que possibilitava a criação de programas, trabalhos e ferramentas. Quando o computador de mesa começou, não tinha ideia do que seria um sistema operacional. O hardware e o software eram uma peça única, sendo que o hardware detinha o software e esse era imutável. Neste momento surgiu um computador chamado Altair, uma ideia simples de um computador de mesa. Ele marca o surgimento da Microsoft, em 1974. Bill Gates e seu amigo Paul Allen criaram a primeira linguagem para poder conversar diretamente com a máquina chamada Altair. Esse código foi chamado de BASIC. O BASIC era um sistema no qual permitia criar programas ou aplicações para o Altair. Com a evolução, foi percebido que os programas eram tão úteis quanto a parte física. Porém, mesmo com os CIs e com a chegada da programação, um problema persistia. Conforme o computador rodava uma função por vez, caso fosse necessário trocar a função, precisava desligar a máquina, trocar a placa da função e assim iniciar a nova função, tornava a tarefa trabalhosa, além de deixar o processo mais lento. Em 1976 surgia um rapaz chamado Steve Jobs. Ele pensava que todos precisavam de um computador em casa, que todos gostariam de ter um computador em casa. Ele juntou com seu colega Steve Wozniak
com a ideia de tornar o computador acessível a todos e que ele fosse atrativo, um meio de comércio. Uma ideia que hoje parece absurda, naquela época era inovadora. Com o lançamento do Apple I e quebrando o paradigma do computador Altair, foi possível imaginar que os computadores domésticos poderiam sim ser avançados, mas um grande problema era como tornar ele de fácil acesso à pessoa comum. Com isso, Steve Wozniak começou a trabalhar em um programa, algo que permitisse que pessoas comuns sem curso avançado pudessem usar o computador. Essa ideia iria evoluir para um sistema operacional. E agora que nós já tivemos um pouco de história, podemos avançar um pouquinho mais. Então, em 1980, o paradigma de hardware e software foi dividido, no qual a gente não seria mais obrigado a ter um software vinculado a um hardware. Cada hardware poderia ter vários softwares e assim tornando o computador bem mais viável do que tinha antigamente. Agora não era mais necessário ter vários computadores para executar vários programas. Um mesmo computador poderia executar vários programas sem a necessidade de parar, desligar ou reiniciar. Com isso surgiu a era do sistema operacional, ou que nós chamamos de computação moderna. Ok, baseado nessa ideia, podemos perceber que a lógica de programação começa do mais simples bloco, chamado binário, e graças ao binário podemos construir qualquer coisa. Conforme visto, nós tínhamos os CIs com programações já montadas, que poderiam ser combinadas para criar programas maiores. Com a era moderna da informática, nós trocamos os CIs por armazenamento lógico. Isso quer dizer o quê? Nós tínhamos um programa escrito que um processador pudesse interpretar a partir das suas peças. Para facilitar a explicação, irei transformar o software em um bolo. Mas o que tem a ver um bolo com um programa? Após a explicação vai ficar mais fácil de entender. Da mesma forma que um bolo é feito, um software também será. A parte comum entre o bolo e um software é que ambos precisam de receita. Tanto um programa quanto um bolo precisa ser escrito, para que assim alguém possa executá-lo. A receita de um bolo será dividida normalmente em 3 partes, sendo uma o idioma, para que alguém possa lê-la, os ingredientes e quantidades para a pessoa saber o que ela precisa usar, e o modo de preparo, para saber como misturar os ingredientes. No caso de um software, é a mesma coisa. Nós precisamos de uma linguagem, no caso, uma linguagem de programação. Ela é o nosso meio de conversar com a máquina e explicar para ela o que nós queremos. Assim como a linguagem humana, existem vários tipos de linguagens de programação. Devemos escrever o nosso programa se baseando em uma dessas linguagens. E depois devemos escrever os ingredientes. Os ingredientes são as instruções que o processador pode executar ou as camadas que o sistema operacional pode oferecer. Isso explica por que alguns softwares desenvolvidos só podem ser executados em um tipo de equipamento ou em um tipo de sistema operacional. Quando um software é desenvolvido para outros sistemas, ele teve que ser reescrito, escrito de uma forma que o outro sistema também pudesse ler. Graças a essas instruções, nós podemos desenvolver qualquer tipo de programa. Basta combiná-las da mesma forma que era feito com os CIs no passado, agora nós fazemos de forma lógica. E aí entra o modo de preparo, para explicar ao processador como combinar essas instruções e assim desenvolver o software que queremos. A receita leva o nome de algoritmo. Quando nós clicamos em um programa, na verdade nós estamos clicando no algoritmo que o compõe. Esse algoritmo é processado, executado e o resultado desse algoritmo é o programa aberto na nossa tela. Porém, muito que nós vemos não é o código sendo executado em si, mas sim uma camada chamada interface gráfica. Como um bolo, nós temos que fazer uma cobertura para que ele seja mais atrativo. O código é apenas escrita, ele funciona em segundo plano. A interface gráfica muitas das vezes é desenvolvida através de uma outra linguagem, chamada linguagem de marcação. Ela tem o trabalho de desenhar o que será exibido para o usuário, e com isso tornar o manuseio do programa ainda mais fácil. Vou deixar como exemplo a tela do Google a pesquisa e a tela do Google o código, para que assim você possa perceber que você usa a interface gráfica, mas o que está rodando no fundo é o código que compõe o Google. Sem a interface gráfica, muitos programas seriam difíceis de ser usados. Um exemplo bem interessante é que no nosso sistema operacional nós acostumamos a clicar em vez de escrever. Graças à interface gráfica simplificar o uso, nós conseguimos trabalhar no computador com mais eficiência. Hoje em dia é difícil encontrar um usuário que consiga usar o computador sem o mouse. O mouse virou uma ferramenta indispensável em qualquer tipo de uso, sem a qual seria bem difícil utilizar qualquer tipo de programa, pois decorar comando é algo inimaginável hoje em dia. Eu imagino que neste ponto algumas dúvidas devem ter aparecido na cabeça de vocês. Sim, é difícil imaginar como o computador pode ser ao mesmo tempo tão simples e tão complexo. Usando apenas valores 0 e 1, ser capaz de criar uma imagem em 1080p, ou quem sabe uma animação em 4K. Mas o foco deste mini curso é explicar para vocês a lógica e a lógica orientada à programação, e assim aprimorar o entendimento de como a máquina funciona. Devemos ter então uma ideia que através da lógica tudo poderá ser construído dentro do nosso computador, tanto a lógica na criação da arquitetura, quanto a lógica na execução dos programas.
A lógica se tornou a base para tudo que é desenvolvido na computação. A seguir, virá um vídeo curto explicando o que acontece quando ligamos o computador. É um vídeo que transforma as peças em personagens e assim fica um pouco mais fácil de compreender. Mas o que é lógica? A lógica é o conceito de usar a observação, a compreensão e assim tentar resolver problemas ou atingir um objetivo. Com a lógica, podemos aprimorar como construir um equipamento, como instalar um sistema e até mesmo saber corrigir falhas que acontecem com os clientes. Na próxima vez que você for escolher um equipamento, um smartphone, você terá um leque maior para entender como cada equipamento funciona e com esta ferramenta saber escolher o melhor para o seu uso, qual melhor se adequa à sua necessidade, para assim não escolher um equipamento que com poucos dias não satisfaz mais. Eu espero que agora tenha ficado um pouco mais fácil de compreender o funcionamento do computador junto a um programa e que algumas dúvidas já tenham sido sanadas. Mas pode ter restado uma dúvida sobre como o computador valida um dado. Normalmente, para poder validar um dado, nós usamos a tabela verdade junto de uma condição. Então irei explicar a tabela verdade e depois darei o exemplo de como uma condição funciona. E para criar proposições compostas são utilizadas proposições simples através de conectores lógicos. A tabela verdade é um dispositivo utilizado no estudo da lógica matemática. Com o uso dessa tabela é possível definir o valor lógico de uma proposição, isto é, saber quando a sentença é verdadeira ou falsa. Utilizando-se de tabela verdade em proposições compostas, ou seja, sentenças formadas por proposições simples, sendo que o resultado da lógica depende apenas do valor de cada proposição, assim o processador poderá trabalhar em cada uma das proposições baseado no que a tabela indicar, dizendo se era para validar 1 ou 2, ou 1 e 2 juntos, ou apenas o 2, ou apenas o 1. E assim ele poderá nos entregar um resultado, um programa completo ou talvez uma função interna de cada programa. Conforme o processador deve resolver os cálculos através do binário, a tabela verdade nos permite fazer um direcionamento do código. Os itens básicos da tabela verdade é o e, o ou e o exclusivo, sendo que estes podem ser também junto com o não, fazendo o inverso de cada uma das funções. Na lógica de programação, trabalhamos com o e, o ou e o exclusivo para direcionar que tipo de validação nós precisamos. O e serve para fazer conjunção de dados, ou no caso, validação múltipla de vários itens. O ou serve para fazer a disjunção de dados, ou validação unitária de cada item. E o exclusivo serve para fazer a validação de apenas um item verdadeiro entre vários. Um exemplo de programa que podemos criar usando o e é quando precisamos fazer a média de um valor. Conforme a média é a junção de vários valores e depois dividido pela quantidade de valores, o e entra para permitir que os valores sejam unidos. Então os dados validados seriam valor 1 e valor 2 e valor 3 e assim dividido por 3. A função ou valida valores individuais, dando um resultado ou uma saída para cada um dos valores. Um exemplo de programa que trabalha com a função ou é quando o programa oferece duas opções, porém cada opção gerará uma saída, como programas que têm a saída sim ou não. A função exclusivo serve para validar apenas uma opção. Então, quando nós digitamos uma senha, essa senha só será validada se ela for igual à armazenada no banco de dados. Neste caso, usamos a função exclusivo. Sem perceber, fazemos uso das funções lógicas no dia a dia em vários programas. Um bom exemplo é o WhatsApp. Como ele pode validar se a mensagem saiu, chegou e por sua vez foi lida? Usando a função e, validamos se ela saiu, se ela chegou e se ela foi lida. Se ela saiu, um Vzinho cinza. Se ela saiu e chegou, 2 Vzinhos cinza. Se ela saiu e chegou e foi lida, 2 Vzinhos azuis. Parece estranho esse monte de e seguido. Lógico, em português usaríamos várias vírgulas, mas no caso da programação, usamos o e. Neste momento, iremos encerrar o nosso primeiro vídeo. É apenas uma introdução. Continuaremos falando um pouco mais sobre programação e os componentes do computador nas próximas partes. Tchau!